Eu já lhe disse quem eu sou, e ela aponta onde quer chegar, como se não houvesse mais nenhum rancor. Ela então pôde me aceitar. Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Eu sou o Michael Zarin, mais um dia aqui, uma transmissão do nosso podcast. Agora eu tenho um podcast com o Márcio Kayama. Hoje nosso convidado, compositor desse álbum Segredo, Saulo Schwartzman. Escuta mais um pouco aí, galera. Tranquilidade a cada passo que se dá. É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo. Já tem uma galera que chegou com a gente aí. Deixe no comentário o feedback, como é que tá nosso áudio. Vou deixar aqui o CD de fundo. Quero agradecer aqui a presença do Saulo por ter aceitado esse bate-papo, né? Saulo Schwartzman faz um mês e pouquinho que entregou para nós essa obra aqui, o álbum Segredo. E o Saulo, ele é um artista pleno, ele é tatuador, ele é artista plástico, guitarrista, compositor. E assim, eu queria saber, Saulo, para começar a nossa conversa, de onde nasceu toda essa expressão artística, desde o desenho, que eu acredito que um tatuador, no mínimo, já começa desenhando muito bem, até a pós-graduação em semiótica. Manda aí, Saulo, com a tua música de fundo aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, Michael Zarin, Márcio Kayama. Que legal esse convite de estar aqui nesse... É um podcast muito louco, que é um podcast visual, né? Que já quebra aí, já tem uma ruptura, né? E é o seguinte, para falar, eu falo pra caramba, então eu vou contar resumidamente a história do desenho. Olha que interessante o lance do desenho, né? Eu sempre, pequeno, fui muito introspectivo e eu sempre ficava vendo na estante da minha avó. Eu morei com a minha avó a partir dos 5 anos de idade até a adolescência e tal. E lá eu ficava vasculhando aquelas enciclopédias. Na época, poxa, vocês conhecem o Tesouro da Juventude, essas coisas. O azul, né? Isso, aquela capa azul. É um livro mó bonito. Era demais aquilo. E eu ficava folheando aquilo, sentado debaixo da estante. Era uma estante tipo essa, só que daqui para cima, aqui ficava a televisão e os livros. E eu pegava aqueles livros, sentava embaixo. Era maravilhoso. E eu ficava ali olhando as figuras, os desenhos e tal, de tudo que tinha ali, de retratos, e eu ficava desenhando aquilo, né? Então, sei lá, eu tenho pastas assim antigas, com 6, 7 anos, eu já desenhava umas coisas assim, bem legais até, bem definidas, sabe? Uma questão até de proporção, era bem legal. E na escola, a galera pedia para eu desenhar, né? Falar, desenha professor, desenha não sei o quê. Nas aulas, assim, eu terminava a prova de artes muito rápido e o professor colocava de exemplo na lousa. Enfim, foi bem legal essa atividade, né? Eu pude ter um tempo muito preciso ali, precioso, né? Dedicado ao desenho em toda a infância. E aí, antes de entrar na faculdade, você tem que prestar uma prova, né, de desenho. E eu fiz faculdade de artes, né? Fiz artes em Bauru, na Unesp, em Bauru. E para entrar tem uma prova antes do vestibular, que é a prova prática de desenho. E só que antes dessa prova, você se inscreve e tal, e tem lá. É um fator já de exclusão. E eu nunca tinha feito aula de desenho. As minhas aulas eram essas, assim, um desenho de coisas que eu via, né? Nessa época eu trabalhava meio período no escritório e eu falei, poxa, eu preciso treinar, porque não adianta eu ir lá, as pessoas, né, todo mundo que vai fazer aquela prova desenha. E lá eu estava... E durante esse período anterior aí no escritório, eu ficava desenhando as coisas, tipo apagador, aquelas caixinhas de molha-dedo de escritório, sabe? Que você passa o dedo para ficar... Eu ficava desenhando tudo. E aí fui prestar a prova e tal. E realmente, assim, foi muito interessante, porque eu cheguei lá, todo mundo desenhava muito. A galera dava aula de desenho antes de fazer a faculdade.
isso era muito louco, né? Eu comecei a olhar do lado, assim, as pessoas desenhando aquele papel A3, tal, tudo com os desenhos muito, muito definidos de um objeto que eles dão na hora para fazer e tal. Enfim, essa é a história para entrar no curso de desenho, né? De artes. E, por incrível que pareça, olha que legal, qual que era o desenho. Vocês não vão acreditar qual foi o objeto que deram para a gente desenhar naquele vestibular. Era uma máscara. Vocês acreditam? Uma máscara dessas que está todo mundo usando agora, assim, tipo, com aquele metalzinho, aquele elástico. E tinha alguns critérios ali que eram esses. O critério do desenho era isso: proporção, tamanho, equilíbrio, cor, tinha que ter brilhinho. E isso foi uma trajetória, né, para entrar na faculdade de artes, e aí tinha esse pressuposto do desenho, que era coisa que eu sempre fiz. Só que, paralelamente, na escola, eu devia estar, acho que deixa eu ver, 8ª série, ou primeiro colegial, eu não lembro, eu não sou muito bom de datas. E eu tinha uma fitinha cassete com vários rocks que eu gostava de ouvir. Aí tinha Gênesis, tinha Pink Floyd e tal, tinha umas coisas assim. E eu conheci um cara que era o único que gostava de rock na escola inteira, chamava Jonas. Ele falou: cara, você gosta de rock? Eu vou te dar uma guitarra. Vou dar uma guitarra. Meu pai tem uma guitarra velha, eu vou te dar uma guitarra. Até hoje eu fico pensando, eu devia estar com essa guitarra aqui. Era uma Janine Flying V. Uma Janine Flying V preta. Muito, muito legal, muito legal. Eu vendi assim. Com um fetiche de Flying V absurdo aqui, né, Michael? Não, hoje eu teria assim, eu ia enquadrar a guitarra, assim, ficar pendurada. Ô, Salô, deixa eu te pedir um negócio, eu queria te cortar, né? Que tem que o Brasil é um país muito complicado em relação à perspectiva histórica. A gente, literalmente, quando a gente conversa sempre, assim, converso muito com vocês dois em particular, né? Aquela história que é o país que deixa queimar o Museu Nacional, né? E tem um ponto que nessas iniciativas que a gente vai tendo, assim, na paralela, eu acho importante deixar registrado algumas coisas. Uma de cara, eu gostaria que você falasse um pouquinho nesse contexto, como é que respingou ou não o teu heritage, a tua tradição das Schwartzman foi o principal, o teu avô, correto? Isso. Foi o principal fabricante de pianos no Brasil. Minha mãe é professora de piano e tocou muito com piano feito pelo teu avô. Então, se puder também falar um pouco linkar isso, tudo é legal para a turma que está ouvindo. Quem for legal, Márcio. Legal você tocar isso. Sem cortar você para responder assim, tem alguma coisa batendo no microfone? Dá a impressão que alguém está digitando. Não sei se o Parece. celular bate no... É isso aí. Mas o meu tá parado aqui, ó. Não, o meu tá estático. O meu também está estático. Bom, vamos ver. Eu também. Vocês estão ouvindo os estalinhos? Parece alguém digitar. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Ó, eu vou tirar meu microfone e você vê se é o meu. Saiu. Tá, peraí. E vocês me ouvem sem? Sim. Eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo. Exato, continua esse digitar aí. Continua, não é o meu. Deixa eu ver. Bom, eu vou tirar o meu microfone. Deixa eu mutar o meu, ver se some. Sumiu, mas eu não mutei. Não mutou? Bom, sumiu, né? Deixa eu mutar. Tem um ghostwriter escrevendo a nossa... Parou? Parou, é certo ou não? Parece que parou. Parou, Márcio? Para mim, parou. Parou, galera aí do comentário. Ó, um abraço aqui para Kelly Rocha, Michael Duran, José Scacabarozzi, Carolina Tomasi, Renato Lima de Oliveira. Carol, tem uma galera Carol, aqui. Minha esposa, Amore. Carol, elogiaram aqui a música Pacaembu, né? Teve um comentário que a música Pacaembu é muito boa. A poesia da Carol, a música do Sandro e a guitarra do Márcio. Tá bom, José? Tá todo mundo aqui, né? Que fez essa música, tá todo mundo aqui na área. Conseguimos achar aqui o nosso... Conseguimos achar? Será que... Deixa o Márcio no mudo. Não, eu tô, mas não continua, viu? Tá fazendo. Bom, vou mutar.
Beleza, segue o barco assim. Quando o Márcio falar, Vai. ele desmuta aí, beleza, Márcio? Ele falou que ele tá ouvindo. Interessante, mas você ouve para você. Não, Quando você continua o muta, barulho, não. então, quando você muta, para nós aqui para, entende? Aí você continua ouvindo, que estranho, né? Para nós aqui, nada. Estranho, né? Bom, eu vou ficar segurando, vamos ver se é o meu microfone. Pode estar batendo aqui na lapela do botão, vamos ver. Segue o baile, então responde. Então vamos lá, ó, é o seguinte, essa história é muito interessante mesmo, Márcio, legal você tocar nisso, porque veja que é quase que uma tradição, né, de uma coisa da música que não me tocou de forma assim presencial, porque eu não conhecia o meu avô, né? Meu avô ele se suicidou jovem. E ele era realmente um dos donos dos pianos Schwartzman, e ele tinha uma função muito legal, que era ele cuidava da afinação dos pianos, e também acho que de vendas e tal, e ele gostava muito de tocar, ele já tocava algumas coisas meio dissonantes, assim, ele tinha uma verve boêmio, tal, essas coisas. O que acontece é que acho que na década de... Eu não sei exatamente datar isso, porque após essa coisa do suicídio dele, né, que é o avô do avô paterno, então é pai do meu pai, rolou essa lacuna e essa cisão, né, da família, digamos, da família Schwartzman. Então, o lado da minha avó, que é o lado Pallotta, que é o lado romano, italiano, ele falou muito mais alto no sentido do envolvimento cotidiano, sabe, dos gestos, das falas. E a música, ela era presente em casa através assim de rádio mesmo, né? Não existia, apesar da minha avó na adolescência, aquela coisa das famílias antigas, né, terem um piano em casa, quem podia, né? E assim, meu avô, a família Schwartzman são judeus ucranianos, né, vindo da diáspora, e que tinham em Mogi das Cruzes, essa fábrica de pianos. E durante um tempo, o piano realmente, Márcio, era um piano importante na história do Brasil, porque era um piano, pianos de armário, não tinha o piano de cauda, né? Eram pianos de armário, e tinha um lance legal das teclas, que as teclas até então, pelo que eu sei, durante muito tempo eram teclas de marfim. Então ela tinha uma qualidade e tal. E aí acho que todo o processo de perda da fábrica foi quando o mais velho de todos morreu, e meu avô já não existia mais, que poderia ser aquele cara que entendia também um pouco sobre as vendas e da distribuição do piano no Brasil, que ele vendia no Brasil inteiro, né? E aí, sem ele e sem o Cabeça, o outro cara que era o sócio, dono também, esse piano acabou falindo essa empresa, né? As pessoas parecem que... sabe quando tem aquele cara que é o Cabeça e depois todo o resto da cadeia acaba se desmoronando, e aí tem a crise no mundo mesmo, a questão da proibição do uso do marfim, claro, obviamente, hoje a gente fica horrorizado com isso, né, mas era comum. Então, esse tipo de importação, essa quebra da bolsa, um monte de coisa que fez com que isso não existisse mais. Então, a gente encontra ainda os pianos Schwartzman, alguns em bons estados, nessas lojas antigas de pianos. Eu mesmo nunca tive um, mas eu vejo em vários lugares, tem uma coisa meio saudosista, né? E eu acho que essa coisa da música, de alguma forma, ela transcende essa coisa que eu falei para vocês, né? Do contato cotidiano, de ter... Como eu não conheci, teve isso. Eu tenho um tio meus tios, eles são muito musicais, meu pai gosta muito de música também, sempre gostou muito de rock and roll, Black Sabbath, essas coisas. Tem um tio que manja muito de bateria, toca bateria, gosta mais dessa coisa mais jazz, assim,
outros tios que gostam muito de ouvir, estão sempre com contato de música, mas assim, dessa geração mesmo, quem seguiu de forma profissional está sendo eu agora, né? Que até então não era profissional na música, né? Mas é isso. Talvez a minha avó, olha que legal, né? Eu falei que morei com a minha avó e é uma família matriarcal, se for ver, entendeu? Que teve a minha avó como a matriarca, e talvez por um certo receio ela pudesse falar assim, não, você nunca vai ter uma guitarra, porque seu avô era da música, era boêmio, então me causou certas... E não, ela sublimou isso foi adiante, e ela foi uma pessoa que me incentivou, inclusive foi junto numa loja comprar a minha segunda guitarra, que aí eu quis dar um upgrade, né? Fui juntando, fiquei 2 anos juntando uma grana. Aí teve aquele lance do dólar, né? Pá, 1 para 1, do real. Aí eu comprei uma guitarrinha legal, comprei uma Fender, massa, sabe? Foi minha segunda guitarra. Vendi aquela Janine por preço de banana. E depois essa guitarra teve uma história legal, né? Eu vou emendando aqui, gente. Eu falo pra caramba. Vocês vão me... A casa é sua, meu. A casa é sua. Mas então, antes da sua emenda aqui, ó, a Pacaembu aqui, ó. Uma coisa eu falo, ó, quem gravou a guitarra da Pacaembu foi o Márcio. Detalhe, viu, Saulo? Você é muito amigo do Márcio, porque você entregar uma base dessa, uma harmonia, um guitarrista, é aquela bola que quica assim. Olha isso. A harmonia é sempre um elemento chave de tudo, né? A harmonia é o ambiente onde tudo acontece, né? Quando você tem uma relação harmônica muito bem azeitada, o encadeamento, a distribuição de voz, para qualquer solista, qualquer cantor, a coisa fica orgânica, né? E esse é seu amigo. Esse é seu amigo, Márcio. Cara, mas olha, eu vou falar, isso é um casamento, assim, interessantíssimo, porque quando eu tinha... Depois eu vou emendar a história, depois eu falo de novo a história da guitarra, que essa guitarra foi roubada, aí foi uma coisa muito louca. Mas aí, falando do Pacaembu, um pouquinho antes de eu gravar o disco, eu tinha feito uma cápsula musical, que é uma coisa que eu faço no meu Instagram, que é de falar sobre coisas que eu descubro na semana, no dia, músicos, músicas, discos, tanto nacionais, assim, coisa que eu tô ouvindo, sabe? E aí eu falei, na pandemia, tava um momento no auge da pandemia, e eu lendo aqueles textos do Márcio, super legais, sobre essa coisa, sabe, sabe, essa coisa meio distópica que a gente estava vivendo, né? Uma coisa muito assustadora. E aquela mistura de zen com... Eu até brinquei com ele, que é um poeta zen beatnik. Eu achei que, cara, nem minha terapeuta, nem minha mãe, nem minha esposa, nem ninguém me definiu tão bem como zen beatnik, né? Que zen, em tese, é o flat do equilíbrio mental, né? O controle da mente. E o beatnik é o foda-se. E assim, aquilo foi muito legal. E eu falei, eu preciso compartilhar. Eu falei com a Carol tá aqui, ó, a galera tá comentando aqui um monte de coisa. Gente, eu não consigo ler e responder tudo, mas muito legal a interação. Conversa entre si aí, a gente tá no jogo aqui, vamos embora. E olha que legal, né? E aí eu fiz essa cápsula. Eu falei até pra Carol, Carol, eu preciso fazer uma cápsula do Márcio Okayama, porque ele me salvou algumas vezes que esses textos, as pessoas precisam ler, conhecer, é muito bom. Além do cara ser um cara excepcional na guitarra e tal. Daí eu fui lá, fiz uma cápsula, eu não conhecia o Márcio, eu digitei lá, escrevi assim na caixinha secreta, Márcio, tudo bem? Falei de você aqui na minha cápsula musical. E a cápsula musical é tipo isso, eu penso na cápsula como um omeprazol, sabe? Você acorda de manhã, toma um omeprazol e aí beleza, você pode tomar o café sem... E a cápsula musical era isso, todo dia de manhã, eu sentava aqui no meu home studio, que é esse aqui, e falava alguma coisa. E essa cápsula era naquele dia, né?
E o Márcio falou, nossa, que legal. E a gente começou a trocar ideia, a gente começou a falar. E aí eu falei para ele, pô, tô gravando um disco, ainda é um rabisco. Mostrei para ele algumas coisas. Ele falou, como é que você faz? Eu falei, olha, eu gravo no celular. Olha como é que eu fazia, gente. Eu colocava meu celular aqui, gravador, punha aqui na mesa, do lado do meu amplificador, que está aqui. O meu ampli está aqui atrás. Deixava ali, tocava, gravava, mandava por e-mail, baixava no meu computador, punha para gravar de novo, dando play no fone de ouvido, o que estava no computador, e gravava por cima outra guitarra, gravando no celular. E fui fazendo isso. O Márcio falou, cara, quando você for gravar, eu quero fazer uma guitarra numa música sua, meu. É uma coisa, foi uma troca, sabe? Uma coisa de troca. Quando eu quando o disco começou a ser produzido pelo Vado, que é um cara fantástico, eu adoro a obra do Vado. O Vado tinha uma banda que era o Vado Realismo Fantástico. Eu seguia tudo que ele produzia, sempre de forma independente. Ele disponibilizava os discos num site, eu fazia download. E ele começou a produzir meu disco. Quando chegou numa faixa, já da metade para o fim, eu falei, poxa, e eu tinha desengavetado o poema da Carol, que trabalha com poesia concreta, ela tem uns escritos na gaveta. Eu achei durante a pandemia, porque eu limpo a casa, sou eu que faço a faxina aqui. E aí eu achei dentro das gavetas, que eu gosto de ficar arrumando, uns cubos, e achei a poesia dela e fiz. E quando eu lembrei, quando a gente estava produzindo essa música, eu falei, essa música é para o Márcio. Por quê? Porque Pacaembu é uma música, é uma poesia concreta, tem aquela coisa que aparentemente pode parecer difícil e complicada. E sabe essa coisa meio paradoxal? Das coisas que o Márcio falava. O haikai urbano. Haikai urbano, do zen, do urbano, do caos, do soundscape, né? Essa coisa na verdade, o que eu achei muito bonito da história toda, porque eu sempre tive o hábito, desde nos 30 anos de profissão, qualquer citação, desde a época dos fanzines até TV, qualquer pessoa que citava meu nome assim, eu sempre tentava entrar em contato e agradecer, né? Então, acho que essa interação é fundamental, né? Não por só network, mas por energia mesmo. Porra, a pessoa tá maravilhoso. E ganhei grandes amigos. Tem dois aqui, né? O Michael e o Saulo, né? Parceiros, sabe, de tantas histórias, gente que você vê que vira todo mundo uma grande família urbana em prol do bem, né? Da música, da arte. E ele foi muito feliz mesmo, porque realmente assim, tem aquele negócio de quando eu morrer que joguem minhas cinzas do Maverick na Paulista, entendeu? Porque eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo que não consigo me ver fora de outro lugar. E a música é um samba rock, mas assim, ela é bem urbana, a poesia concreta, lembra um pouco os Titãs naquela fase bem inicial, que eles tinham muito movimento com movimentos de vanguarda lá do Equipe, que andava muito com o Hélio Trachtenberg, e o que acontece, né? Eles tinham muito essa... então, o que foi muito legal? Era uma harmonia muito bonita, que o Michael falou. Assim, os caminhos, assim, que eu fiz minhas pinturas malucas lá, foram duas, né? Por umas guitarras meio pensando meio no Mike Stern, com o Hendrix, meio Nova York, e uma tessitura que desse apoio para cantar. Até legal para quem toca guitarra, quiser entender, é uma dica boa que eu aprendi com o Newton Wood, saudoso baixista lá da Cover, de trabalhar essas camas assim de microfonia, que todo cara pop, todo guitarrista aqui vai trabalhar com pop, que trabalhou com o Bowie, tipo Adrian Belew, David Thorne, Robert Fripp, trabalha muito por aí. Cara, e deu para sambar, assim, eu agradeço a oportunidade ao Saulo. Nossa, maravilhoso, porque esse casamento foi interessante, porque tem a poesia concreta, tem a coisa de uma certa suposta erudição, né? Porque, poesia concreta, são 4 linhas e tal. E aí tem a melodia também, embora seja um samba rock, ela é simples até, mas ela tem ali umas dissonantes, né? Tem uns acordes bem legais ali. Desculpa, que eu gosto. Eu falei Saulo, Lívio Trachtenberg,
que é pai de um aluno meu, um dos maiores compositores contemporâneos brasileiros, você deve, Carol, você deve conhecer. E tem muito a ver o vibe da poesia com esse ethos desse início dos anos 80. E aí a gente veio a conhecer também, só para fechar, olha que elo legal. A Carol também tem uma ascendência aí calabresa. E o Okayama é calabrês também. Então é japonês com calabrês. Né? Eu sou russo, quero entrar nessa também. Você entra aqui também, ucraniano. Poxa, nós estamos bem na fita. Não, mas tem tudo. Mas o lado calabrês pesa. O Vander Tafo ficava super orgulhoso que ele já. Não, é Márcio Okayama, no meio tem o Caravolha, né? Da Itália. Olha só, ótimo. Nome de. Aproveitar o gancho aqui, Saulo, do José, que assim como eu passou a ouvir teu álbum aqui, tem um comentário que eu vou passar para você. Opa, vamos ver. E o álbum O Segredo. No geral, percebi que a guitarra solo não é a protagonista, deixando a presença para o baixo, a bateria, o vocal, ficam no meio disso. Está errado? Eu, antes de você responder, vou tecer um comentário pertinente a isso. Legal, muito legal. Obrigado, José. Eu percebi que na construção do álbum, realmente, você é um guitarrista, você entrega com muito bom gosto assim os momentos para a guitarra sobressair, mas não é um disco de guitarrista. É uma música assim completa e bem projetada, bem tramada, né? Então, assim, a minha sensação foi sempre assim, você deu para a guitarra o que ela precisava e a sua poesia realmente sobressaiu em todas as faixas. Você constrói bons, assim, refrãos, né? Você tem boas sacadas. Minha música favorita é Só o Tempo. Eu acho muito interessante a sacada ali da hora por hora, quanto, você mensura muito cada frase. Dá para ver que foi muito bem escolhido. Fala agora, assim, sobre esse álbum, sobre esse projeto. Você já começou dizendo uma pandemia, uma poesia, tudo mais. Você estava entrando na parte do Vado. Então, vamos lá. Você resolveu, na pandemia, fazer um álbum de algo que você já tinha. Como que nasceu isso, Saulo? Muito obrigado, irmão. Uma análise incrível que você fez, assim, é bem por aí, eu vou chegar lá. Então, para responder, assim, o que eu penso um pouco, eu tinha Então, só para entender como é que foi o processo de produção do disco, de construção das harmonias, dos arranjos, né? Para entender. Então, eu tive aquela guitarra antiga que eu disse para vocês, a Fender, e ela foi roubada. Eu dava aula em São Carlos na época, e eu acabava tendo uma vida assim, eu viajava muito para Araraquara, ver minha avó e tal, a casa ficava mais ali isolada, mas eu tocava guitarra, as pessoas sabiam que tinha guitarra. Essa guitarra foi roubada. E aí eu fiquei daquele tempo, que deve ter sido 2007, até 2018, sem guitarra. Eu tinha um violão, comprei um violão o mais rápido possível, porque eu não tinha. Comprei um violão, um Tajima, numa loja que já estava arrumado, ele tinha quebrado o braço, então o cara me vendeu super barato. Eu tô com ele ali, é bem legal, depois eu vou falar sobre ele. Ele é o número 2 de série, deve ser o quê? O segundo que foi montado? Não sei. E aí, o que acontece? Durante muito tempo, eu tinha esse violão. Então, entre as aulas de arte que eu era professor concursado, eu dava aula de arte, e eu tinha minhas músicas, meus arranjos, eu ficava... Só que aquela coisa, né? Você chega em casa, pega o violão é um instrumento fácil, é fácil para compor também, embora algumas pessoas gostem de compor em piano e tal, eu não tenho piano, né? Quer dizer, a Carol tem um piano hoje, mas eu não tinha, né? E aquelas coisas do violão tinha uma outra linguagem, era uma base e eu cantava minhas coisas, minhas melodias. E aí aquilo, eu redescobri essas coisas durante a pandemia. Mas antes de chegar nesse ponto da pandemia, em 2018, eu defendi meu doutorado. E aí a Carol falou assim, Saulo, eu vou te dar um presente de doutorado.
E ela falou, vou te dar uma guitarra. Eu falei, nossa, não acredito. Eu estava há 10 anos sem guitarra, eu nem sabia mais o que era guitarra. O dedo nem tinha mais aquela coisa do... Né? E o violão estava aí, meio que encostado, né? Embora as pessoas possam até dizer que violão é muito parecido com a guitarra e tal, eles são da mesma família, mas é uma outra linguagem, né? Poxa, é outro lance. Então aí a Carol foi lá, eu fui na loja vi essa guitarra e estava lá escolhendo, de repente eu voltei para casa com uma guitarra. Na loja eu não sabia nem tocar, não saiu nada. Imagina aquelas guitarras com cordas enferrujadas que fica lá nas lojas, é complicado, né? E aí voltei e comecei a estudar guitarra de novo, tal. Eu tinha acabado o doutorado, estava só tatuando na época, com minha atividade principal. Eu não tinha mais o período meu integral de pesquisa, já não tinha mais. Então eu me dediquei 100% tatuagem, desenho, né? E alguns projetos, ilustrações e tal. E voltei a estudar guitarra de 2018 para cá. Aí, de 2019, teve o quê? Uma pandemia, né? E aí, aquela guitarra ali parada e tal, e as tatuagens pararam também, porque eu não podia receber clientes aqui. Eu fiz alguns projetos que estão hoje sendo desenvolvidos, né? Voltei há 15 dias a tatuar. Inclusive, tive a honra de fazer uma tatuagem no Márcio, no meu... A honra é minha, cara. Guru galera, aí, depois, Márcio. quem quiser ver o trabalho dele, essa tatuagem, dá uma olhadinha no meu Instagram, Márcio Kayama. É uma... não vai dar para ver muito bem assim na câmera, né? Mas é uma carpa que eu nunca vi igual, um koi, que eu sempre tive uma ligação muito forte com esses peixes, né? Lindo. Minha filha é do signo de peixes, eu sempre tive muito aquário, né? E não tinha carpa, tem um braço já fechado pelo pessoal dos Scorpions, puta trampo também. E ele, assim, arrebentou. Quem quiser depois ver o trabalho do homem, eu recomendo, assim... Valeu, galera. Bom, aí vamos chegando lá na questão do disco, né? Nessa pandemia e tal, de 2019 para 2020, tudo interrompido e tal, por aqueles processos, né? E eu comecei a fazer o que eu faço quando não tem nada para fazer. Vou organizar algumas coisas. Como eu já falei, eu limpo a casa, faxino, e estava organizando umas coisas. E numas gavetas, literalmente na gaveta, nessa aqui, tem um monte de tranqueira, pilha, sabe? Essas coisas, mouse velho. Eu tinha um celular antigo. Nesse celular, eu tinha coisas gravadas, assim, eu fiz um backup no computador, e tinha coisas muito legais ali. Tinha barulho de serra elétrica, sabe essa coisa eu sempre pirei nessa coisa do Schaffer, de paisagem sonora e tal. Então eu gravava umas coisas, né? O Schaffer é um teórico aí, professor de música canadense, que fala sobre soundscape e tal. Sonic Landscapes, né? E aí, meu, muito legal. E aí eu ficava gravando coisa, tinha barulho de feira e tal, tinha conversas que eu gravava, com autorização, é claro, conversas assim, nossas, da minha avó, parentes, né? E no meio tinha os violãozinhos arranhado lá, com aquelas coisinhas, umas ideias apenas um sopro ali melódico e nada. Poxa, daí eu falei, meu, Carol, né, fazendo uns trabalhos loucos, assim, com a pesquisa, um pós-doc sem bolsa, mas pesquisando que nem uma louca, home office, tudo acumulado. E eu falei, cara, eu vou fazer essas coisas, eu vou começar a gravar um disco. E eu fiz desse jeito, gravava no celular. Mas qual que foi o desafio? Que foi o primeiro segredo meu que eu tive que revelar, que era tirar aquelas músicas que eram antigas, que ninguém sabia que eu tocava, que nem tinha nada, e começar a rearranjar, porque agora eu tinha uma guitarra, não era mais violão. E como eu disse, é uma outra linguagem. Então eu comecei a trabalhar em cima daquelas ideias que eu tinha. Então parece que eu aproveitei muito mais a melodia e construir a harmonia naquela dança, né? Uma coisa vai puxando a outra. Tem muita gente que compõe fazendo harmonias e cadências e puxa uma melodia. Como é que é teu processo? É harmonia e melodia junto? É harmonia e depois você encaixa a melodia? Olha que legal. Às vezes, e na maioria delas,
vem uma melodia para mim. E a melodia às vezes é meio crua. Por exemplo, o Michael falou do Só o Tempo, né? O Só o Tempo é uma pergunta, né, e uma resposta, que é: o quanto da saudade é válido pro amor? E aí vem a resposta: todos os segundos, em todos os seus detalhes. E aí vem uma outra pergunta, é a mesma melodia da próxima pergunta e tal, que se repete. Mas eu tinha o quê? Vamos dizer, eu não lembro exatamente como era, mas era algo assim. Aí não tinha o resto. E aí, o que eu faço? Com isso, eu fico buscando um tom que seja agradável até para a voz, e que para cantar, né? Mas que eu consiga fazer uma melodia ali, melhorar, por exemplo, essas alturas, que às vezes não está numa coisa legal que vem na cabeça. Então eu fico buscando, de repente eu encontro ali, tal, e aí, pela minha surpresa, eu estou usando ali um acorde maior, com a sétima maior ali e tal. Então e aí eu fico encontrando aquela melodia, adequar naquela harmonia. E assim vai. Mas é meio intuitivo, porque eu fico buscando ali, eu não fico pensando, peraí, isso aqui não faz parte. E, na maioria das vezes, faz parte do campo harmônico, porque intuitivamente a gente tende a relaxar e tensionar dentro de uma coisa já ocidentalizada. Exatamente. Então, já vem ali meio que pronto. Então é só tentar achar o que a melodia está pedindo, o cabide, né? Tá precisando colocar ali para a melodia parar em pé. Em algumas outras músicas, eu já fico brincando e de repente sai lá uma coisa, ficou legal essa cadência, né? Que é o caso, por exemplo, de Se Olharam. Se Olharam era uma cadência que eu ia descendo e a cadência caía para trás, fazia 3 movimentos de queda. E aí eu fiquei com essa coisa, queda, e fiz um refrão, que é para a queda que se cai. E aí fazendo uma analogia depois com aquela coisa da tradução, tipo The Books on the Table, sabe? Que é tipo para a queda que se cai, tipo falling down, apaixonado, o amor. E aí a temática da música foi se olharam, ele deste, ela daquele lado, se apaixonaram como nunca vi, como num filme que eu vi. Você sabe, Saulo, esse negócio do violão e voz tem uma tese de um cara que eu particularmente não sou muito fã, não, que é o Bon Jovi, né? Ele fala que uma canção verdadeira, ela funciona só com violão e voz. Depois vem toda a parafernália em cima, né? E você pega dos grandes... Qualquer pessoa que acerta a mão com canção tem isso que você falou, de voz e violão. Vai de Los Hermanos aos Beatles, ao Chico, ao Edu Lobo, quem for, a essência da canção é a harmonia e voz e aquela forma. Então, já é muito legal como você contar esse histórico da coisa preparada com violão e voz, né? É, muito legal. E aí tem aí que teve o lance dos arranjos. Eu sempre gostei de guitarra e eu gostava muito também de riffs e bases, aquela coisa mais sólida, aquela coisa do Black Sabbath. Eu tenho até uma banda cover, tá parada agora, de Sabbath, que eu gosto muito daquilo, aquela coisa lenta, aquelas coisas graves e tal. E, embora o Tony Iommi tenha o lance dos solos e tal, ele tem aquela coisa do solo, ele fez uma função, foi lá e acabou, sabe? Não tem uma coisa que fica ali. Mas, independentemente disso, para responder, né, lá atrás que ficou o José, para ele não ficar sem resposta, José, o que acontece? Como o processo de criação também, nesse disco, veio por intermédio dessa coisa do violão e uma transcrição para guitarra, né, para mudar algumas coisas. Tem uma sobreposição de arranjos ali que eu acho que eu priorizei um pouco. Por exemplo, tem músicas que tem 3, 4 camadas de guitarra, enquanto faz aquela basicona, que é dos acordes violonísticos, né, tipo, tem o acorde cheio. Numa segunda linha, eu já faço umas tríades lá agudinhas. Numa outra, eu já jogo um outro... Olha só que legal, astrologia. E uma outra linha, eu vou cobrindo uns buracos.
Só que eu penso também que eu penso na música também como uma espécie de Lego, sabe? E eu gosto de guitarra como instrumentista, tudo que tem guitarra eu amo, e ouço muito música instrumental com guitarrista, assim. Tenho ouvido muito, eu gosto muito do guitarrista francês Julian Lage, dos discos, os últimos discos dele, eu acho fantástico. Tem uma pegada, jazz, mas tem uma pegada rock and roll, aquele timbre saturado. E que se você for ouvir, tem uma questão ali do solo de guitarra não ser um malabarismo, sabe? Chegou a hora do solo, opa, dá licença, pá, sabe? Como a gente vê muito em workshop, às vezes alguém que vai fazer uma cena, sei lá, vamos supor o Steve Vai vem no Brasil, aí sobe um monte de gente para tocar com ele e os caras querem cada vez fazer mais malabarismo do que ele, né? E vai e tal. E às vezes esses malabarismos todos, eles até ficam bons e são excelentes, maravilhosos, mas às vezes eles não cabem na música. Na música Só o Tempo, para fechar, o Michael, ela poderia ter um solo naquele intervalo. E o que eu fiz naquele intervalo, que é uma espécie de entre um verso, entre o refrão e a próxima parte da música, ali podia ter um solo de guitarra, né? E eu fiz o quê? Fiz um solo, que é mais ou menos, que é o tema da melodia, que é só que do refrão, que é o por hora, o refrão vai aparecer só no fim do Só o Tempo. Né? Tem uma coisa legal também, que eu não quis pôr o refrão ali. Então, naquela parte que era para vir o refrão, por hora eu sei, é sempre assim, no fim, só o tempo irá curar, aí sobe, aí repete e desce, né? Nessa parte eu fiz a melodia na guitarra, então, e com alguns recursos de expressão, às vezes um slide, um bend, enfim. E aí, depois disso, eu faço aí eu entro com o verso novamente. Então, por exemplo, não é que não tem solo, tem, né? Sim. Só que ele fez uma função ali da contextualizada. Música. Sim, claro. E aí eu fiz uma coisa que eu achei legal, assim, que é deslocar e o refrão criar uma suspensão. Aí o cara tá ouvindo e falou, poxa, mas não tem refrão, né? E aí, faltando 30 segundos para acabar a música, entra o refrão. E a música acaba no refrão. E podia ter um solo depois, né? Podia chamar o Márcio, você, fazer um solo lá de Gostei 10 do você. minutos. O você eu gostei, mas assim, Saulo, o José comenta aqui, né? A ambientação sonora ficou muito adequada. Quer dizer, assim, eu percebi, o álbum tá excelente. Tá muito gostoso de ouvir, realmente, o álbum inteiro. E aí entra o papel do produtor. Vado. Você trabalhou com o Vado. Como você escolheu esse cara? Por que o Vado? De onde saiu isso? E conta um pouco para a gente dessa concepção do álbum em si, dessa gravação, mixagem, até rede social, Spotify, registro. Como que funciona isso? Isso é legal perguntar, porque a produção musical, ela assim, eu acho que tem gente que escolhe o produtor musical às vezes até por uma questão de não tem nem afinidade, mas por um nome, sabe? Vou chamar aquele cara lá para produzir meu disco, aí o cara gasta milhões e faz uma produção que não tem a cara do cara, né? E o que acontece, Michael? Como eu falei, na faculdade de artes eu tinha uma banda. Eu não cheguei a falar isso, mas eu tinha uma banda de música autoral e alguns covers. A gente tocava tipo Otto, Nação Zumbi, sei lá, Tom Zé, Walter Franco, e tinha as nossas músicas lá também. E a gente tocava, naquela época, em 2001, a gente descobriu um disco que era do Vado, né? O Vado Realismo Fantástico, na época. E a gente tocava umas 3 músicas do Vado também. E ele era um pouco desconhecido, pelo menos no interior de Bauru, né? Do interior do centro-oeste paulista ali, né?
E a gente tocava aquelas músicas e eu gostei demais do som dele. Eu não conheci pessoalmente o Vado, ainda não conheço pessoalmente, mas o que me chamava a atenção na música do Vado era algo que eu gostava muito. Tinha uma pegada da MPB, letras muito boas, letras muito sensíveis, tinha letras que tinham um balanço legal, divertidas, algumas já tinham uma crítica social, a Tragédia da Cor é uma música linda, a Carteira de Favela, tem um monte de música linda, e eu comecei a seguir, depois que acabou a faculdade, acabou a banda, cada um foi morar num lugar, até em estados diferentes, a gente nunca mais teve banda. Eu, como falei, fui dar aula formalmente, né, no estado de São Paulo, concursado e tal. Mas de 2001 até hoje, o Vado lançou vários discos, né? E todos esses discos eu sempre fui atrás, porque eu gostava muito do artista, né? Então eu buscava onde antigamente tinha o Facebook, ele tinha um site onde ele disponibilizava os discos, então eu estava sempre assim, atento ao que ele estava produzindo, né? Durante a pandemia, e eu já com aquelas músicas gravadas ainda de modo muito precário, embora tivesse um trabalho poético assim bonito, já dava para sacar um pouco da poesia, já estavam um pouco mais arranjadas na guitarra, estava muito lo-fi, batidas eletrônicas que eu peguei na internet, estava bem lo-fi, com aplicativos gratuitos e que eu baixei da internet, né? E seguindo o Vado nas redes, eu vi que ele tinha um trabalho como artista plástico também, e uns quadros super bonitos. E o gatilho para entrar em contato com ele foi uma pintura. Olha que legal. E uma pintura linda e tal. O Vado, ele mora em Alagoas, acho que há 30 anos. Ele se eu não me engano, ele é do Sul, não sei se é Santa Catarina, a família de lá. E ele foi morar ainda jovem, né, criança, eu acho. Não sei se na cidade de Maceió, mas ele está lá hoje. E ele tem uma produção lá, e produz muita coisa lá, e já teve parceria com vários cantores, não sei o quê. Mas o elo primeiro dele foi nas artes plásticas. Eu vi uma pintura dele, algumas pinturas, e falei, Vado, que legal, cara, eu gosto muito do seu trabalho, tá? Não sabia que você pintava, são seus quadros e tal. Isso foi em 2020 já, e talvez agosto. E aí a gente começou a conversar pelo Instagram e depois pelo Zap, e eu adquiri uma obra dele, estava próximo a setembro, dia 22 de setembro, é aniversário de casamento meu e da Carol, e aí a gente falou, vai ser nosso presente de casamento, porque, né, vai ser bem legal enfeitar a casa onde a gente mora, a gente está aqui dentro e tal, e é uma coisa, a arte é fantástica, né, e o Márcio, estou vendo um quadro maravilhoso, depois ele vai falar desse quadro muito lindo ali atrás. Tá, maravilhoso. eu falo um pouquinho. Que tem um elo também, que tem um elo interessantíssimo, que provavelmente alguma coisa nos uniu aí, Márcio, também. E o Michael tem essa questão da engenharia, a gente vai ter muita coisa para a gente produzir junto, hein? Opa! Enfim, aí para resumir, o projeto da música, o Vado estava indo no correio levar meu quadro para mandar para cá, para São Paulo. E aí eu falei assim, Carol, será que eu falo para ele da música, que não fala? Carol, fala, pá. E ele, muito legal, assim, eu mandei para ele, Vado, é o seguinte, eu tenho umas musiquinhas e eu vi que você produziu um trabalho lindo da Flora, que a Flora, ele fez um projeto, ele produziu um disco da Flora, o Showa, um disco lindo, foi indicado a um dos melhores discos de 2020, e eu falei para ele, cara, eu não sabia que você produzia também. E aí ele falou assim, eu topo, vou produzir, estou produzindo sim, vamos produzir, gostei das suas músicas. Eu guardo até hoje o primeiro áudio que ele mandou para mim, como uma espécie de relíquia, assim, tá guardado. Quem sabe vira música. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, vamos produzir, vamos fazer um projeto
de tantas músicas, que as músicas que você tem. Eu falei, eu tenho vontade de fazer uma homenagem a você, porque você é um cara que aceitou me produzir, então tem uma questão até... É quase como aquilo que o Okayama disse ali, sabe? Aquela coisa, beleza, mas eu quero gravar um cover seu, principalmente porque ele também estava, esse ano agora, 20 anos de carreira do Vado, então eu quis gravar uma música de que eu gosto muito dele, que é a Pavão Macaco. E fiz uma versão, enfim, ele me deu a abertura total. Eu falei, cara, faz o que você quiser dessa música, um arranjo é seu. Qual que foi legal do Vado? O Vado, a principal coisa que ele falou para mim, nós vamos produzir, não pode ser lo-fi, a gente precisa fazer um negócio, vamos fazer um negócio legal. Você vai ter que ir no estúdio gravar, ou adquirir interface e tal. Hoje é mais acessível. Fala, Saulo, só ia perguntar justamente essa questão, né, que você faz para a turma. Como é que você migrou dessa questão dos demos do celular para você ter que mandar os tracks com o BPM correto em cima de arranjo? Isso, nossa. Como é que você fez essa migração em termos de... Fala para o pessoal, para a turma da guitarra que está vendo aí, que é mais ligado no ambiente musical, o que você usou de interface, de guitarra, efeito? Vou falar. Fala rápido desse rolê aí. Então, a princípio, ele falou assim, cara, interface de áudio, porque você precisa ter uma gravação de qualidade, você tem que me entregar um produto de qualidade, porque o produto bem gravado, a gente consegue arranjar, fazer coisas bem feitas, né? Então, o que vem para mim tem que ser bom. E eu estava mandando para ele tudo em Wave e por e-mail, né? Dropbox, por Google Drive e tal. Porque a produção foi remota. Então, isso foi uma coisa muito legal, que só foi possível, né, nos dias de hoje. Mas, a princípio, eu precisava ter, então... eu fiz um cálculo, não tinha sentido eu ir num estúdio, porque pelas horas, se eu tivesse tudo pronto, arranjado, ia lá e gravava, num take só, talvez 2 dias de gravação, 3, 4... Mas eu precisava arranjar tudo, né? Eu só tinha a ideia e um pequeno arranjo na guitarra. Então, a interface, Márcio, eu fiz uma pesquisa. A interface é uma placa de som, basicamente, que vai receber o sinal real, o som real, oficial, analógico, né? Concreto do mundo, na mídia física, e vai transformar em sinal digital, né, algoritmo, e vai entrar num programa de gravação que vai gravar em qualidade Wave ali dentro, né? Então a interface é importante. Eu consegui uma interface, eu tenho uma Roland, uma interface de áudio Roland, tá aqui do meu lado, ela tá aqui. Perfeito. Né? Então, assim, você vai ligar aqui e você pode fazer o seguinte, pode ligar a guitarra diretamente nela. Ela tem um botão aqui que é porque a entrada do sinal da guitarra é um pouco violento. Para microfone é tranquilo. Mas você tem que ter um botãozinho aqui que eu esqueci, que é uma letra Z nessa interface, que ela vai transformar, tipo um buffer. O sinal vai diminuir para poder entrar com qualidade boa. Enfim, a interface é importante. E um microfone para voz. O microfone tem que ser... um microfone que vai capturar o som, só que vem da frente. Ele não é um desses que você captura o ambiente, porque você precisa que o sinal da voz venha bonito e não capture ruídos e tal, né? E eu achei um microfone legal da AKG, que está aqui, muito bom, que eu usei para gravar. Agora, você precisa ter um espaço que você possa gravar que não tenha ruídos. E foi muito legal que nesse projeto, aqui que é o meu estúdio, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem vários livros, sabe? E aí virando aqui é uma estante com mais livros. Então, é um lugar que propiciou um som seco. É uma sala que ficou seca já, que parece um estúdio. Né? Parece que essas coisas, os livros absorvem um pouco. Né? Então não tinha reverberação.
que eu pensei? Vou gravar microfonada a guitarra. Eu acho que é legal você gravar hoje. Hoje os plugins são muito bons. Você consegue transformar um sinal de guitarra e colocar efeitos lindos digitais ou efeitos muito bons que chegam muito próximos até de uma válvula saturada. Para o ouvinte é perfeito, né? Quando você ouve o som todo, ele é muito bom. Mas eu quis gravar porque eu gosto muito do timbre do meu amplificador, que ele é um solid state, né? Ele não tem válvula. Um Hughes, né? É um Hughes. Hughes and Kittler. Exatamente. E ele tem um falante de 12, então ele tem um grave bonito, eu gosto bastante. E aí eu falei, vou microfonar, porque eu tô acostumado com esse timbre, eu quero esse timbre. Então você tocou com volume aberto, né? Mas volume baixo, eu não precisei colocar muito alto, porque eu colocava aqui o microfone, eu fazia algumas versões com o microfone no centro e algumas mais na beirada, para dar uma... experimentando. Para experimentar, então tem várias experiências, né? Eu não colocava no talo, eu colocava o master, eu mexia um pouco mais no master aqui, e ele tem um canal saturado, eu botava pouca saturação. Empurrava com o pedal. Empurrava com o pedal. Olha que legal, eu uso para empurrar um compressor. Eu não sei se é certo ou errado, mas. Não tem certo ou errado. Ele dá uma. E assim, eu gosto muito de usar o compressor. Da Boss mesmo? É um compressor. É um C2 japonês. Isso é maravilhoso. Ele é muito legal. Deixa eu pegar para vocês aqui. Legal, show de bola. Um japonesão, pá, bem maravilhoso legal. Pedal. E aí, o que acontece, Márcio? Eu fazia isso, né? Gravava para ele uma base. E aí tem a questão do BPM. Por quê? Eu me esqueci. Na primeira música que eu mandei para ele, eu esqueci que tinha que, antes, pensar, né? BPM. Você grava clicado ou não? Eu gravo clicado. Gravo clicado. É um saco, né? É difícil. Vai muito do músico e do contexto, né? Eu tinha um truque, Márcio, mas eu tinha um truque. Eu dava um jeito de fazer uma base sei lá, podia ser num Fruity Loops ou um sampler. Eu tenho vários samples aqui. E aí eu colocava já no clique, e as acentuações ficavam numa bateria bem primária. Caixa e bumbo, tic-tum mesmo. No BPM exato e foi. E aí eu seguia um pouco aquele balanço, né? E toda essa ambientação da parte eletrônica, o contrabaixo, até essa cara meio... Que tem uma cara lo-fi, um pouquinho o teu disco, algumas coisas. Tem, porque a gente aproveitou. Isso era coisa do Vado que foi temperando lá, isso? Como é que foi? Aí que vem, eu acho que a sensibilidade do Vado é essa. Ele ouviu aquela música que eu tinha mandado para ele, que era uma coisa bem precária, né? E ele viu naquilo uma coisa legal, e a gente fez um disco que tem que ter a qualidade que o mercado precisa, né? Inclusive o Spotify e tal, tudo para você mandar isso, ele precisa estar numa qualidade já em um Wave X, mas tá jogando uma loucura aqui. Depois vocês me falam essa loucura aí. Nem sei. O Sagitário tem esperança? Tá bombando. É o melhor signo que tem no planeta. Carol roubou a cena, Carol. Tá muito legal o chat. Precisa fazer uma live com ela. Nós vamos fazer. A nossa próxima convidada aí pro ano que vem, com certeza, vai ser a Carol, hein, Márcio? Vai ser muito legal. Vai ser. Segue o jogo que tá fantástico. Aí que acontece? Eu acho que ele quis preservar um pouco. Tanto é que vocês ouvirem, Segredo fica muito evidente isso que o Márcio falou. No início de Segredo tem uma que lembra aquela coisa meio Jackson do Pandeiro, sabe? E uma coisa um som muito ruidoso e tal. E quem era só uma parênteses, que é sempre legal de reativar a memória da galera como um todo, né? Quem teve essa sacada assim
pegar essa questão do segundo Hermeto, foi um dos caras que melhor entendeu a música brasileira, e esbarra em eletroacústica, esbarra até no lo-fi. Há 20 anos atrás o cara chegou, isso foi o Suba. Não sei se vocês conhecem, o Mitar Subotic, que era aquele produtor que morreu no incêndio há um bom tempo atrás, que ele que repaginou a música brasileira como a gente entende hoje em dia, com essa cara meio eletrônica. Os discos principais do Edgar Escandurra, do Skank, da Marina, tem um disco da Marina Lima fundamental. Quando o Edson Cordeiro caiu para música eletrônica, é um cara que era maestro e especialista em música eletroacústica, que veio para o Brasil e tinha toda essa sacada, assim. Foi o primeiro produtor que eu vi gravar, assim, se eu presenciei ele gravando com batera e no lugar dos pratos, pads de borracha para não dar vazamento. O cara super preciosista, ao mesmo tempo super sujo também. Muito puta legal. De um artista, né? E fica a dica aqui para a turma, eu vi São Paulo Confessions, acho que é o retrato mais bonito que eu vi da nossa cidade, assim, forma de feito por um croata, é fantástico, vale a pena. Maravilha, maravilhoso. E tem meio a ver com essa cor que o Vado deu pro teu trabalho, assim, meio um lo-fi, meio mais ou menos tempo falar moderno é foda, né? Mas seria. Mas a gente entende, o moderno. Eu acho que tem isso, porque essa parte, assim, eu não tenho uma banda, certo? Então, o que eu sou? Eu sou guitarrista, compositor e arranjador. E aí, o Vado, o que ele fez? Ele tem um engenheiro de som e ele tem a criatividade dele, e junto comigo, a gente sentava, eu tenho um caderninho aqui que a gente anotava, assim, ó, vamos ouvir Mac DeMarco, sabe? Umas referências meio malucas. E a gente começou a ouvir umas coisas, Naná Vasconcelos e tal. Tem umas coisas que a gente nem usou, mas assim, a gente, sabe, uma busca de uma referência. E foi aqui, tem várias coisas aqui legais, anotadas. E, tem até aqui, ó, Márcio Okayama. Enfim, o que é legal é que aí, né, no segredo ficou muito evidente isso. Então a gente ouve aquela guitarrinha. Ele trabalhou muito com o João Paraíba. Então, assim, ele é parceiraço do João, eles faziam. Eles tocavam ao vivo com o João tocando percussão e o Suba processando em real time, flangeando. Era uma coisa fantástica, assim, de ver, assim, né? E ficou meio no inconsciente da turma, acho que até do Vado também, toda a galera que tem essa cara da música brasileira pós anos 90, começo do 2000, assim, o cara parece deixar essa semente, assim, nesse sentido. Vale muito legal, muito Tem legal. muito a ver com a escola europeia do eletroacústico, né? Isso que é legal falar também, sempre. Não foi uma coisa aquelas gravações de fita, né? Fazendo aquelas coisas. Na verdade, assim, os principais laboratórios de música eletroacústica, assim, de pesquisa assim, acadêmica, era no leste europeu, né? Então, de onde surgiu o Penderecki, Ligeti, então eram todos compositores. E o Suba estava envolvido. O Suba veio para cá porque a Unesco bancou ele para vir estudar a música de candomblé. Ele chegou na entrada do Collor, que extinguiu a fundação que ele estava vinculado, e aprendeu de cara que era se fuder de verde e amarelo, né? E virou o cara que era para ser presidente da Warner, resolveu não ser para continuar o legado dele e deixou. Vale a pena. Eu tenho no meu acervo cada peido que esse cara deu. Tem um chamado Dreambird, que saiu pela sabe daquele selo católico que lançava muito instrumental? Esqueci o nome, mas enfim. Pesquisar. Hoje você acha tudo isso na internet, né? Nossa, maravilhoso. Enciclopédia. Mas olha, fica a dica para a turma que está ouvindo para entender assim, de onde é que vem essa cara, esse eletrônico meio lounge, meio disco, meio barulhento, vem das mãos desse homem aí. Maravilha, maravilha. Irmãs Paulinas, lembrei. E o Pixinga também era dele de lá. Eles tinham um catálogo instrumental muito interessante, que chama Dreambird. Vale a pena pesquisar também. Ô, Saulo, entrou aqui uma pergunta para você responder, foi feita lá atrás, é muito pertinente e despertou a curiosidade de várias pessoas aqui. Então, aproveita a brecha aqui para te mandar aqui, ó. Sim. O trabalho de doutorado em semiótica te ajudou conscientemente na criação do álbum ou inconsciente? Ou nada? Pergunta da Dai.
Não ajudou em nada. Não, não ajudou em nada. Não, eu acho, olha aqui, é interessantíssima a pergunta. Interessante, a pergunta é muito interessante. A gente tem no nosso grupo de pesquisa da semiótica aqui no Brasil, que é uma semiótica de linha francesa, da linguística, que é um pouco diferente da semiótica persiana, americana. E aqui, assim, eu não estudei a música, meu objeto de pesquisa na semiótica foi a semiótica visual, desde o mestrado. No mestrado eu trabalhei com Wesley Dukili, né? O meu objeto de pesquisa é a série das ligas de erotismo, e o meu objeto era o erotismo na pintura do Wesley Dukili, né? Aquela coisa meio abstrata e tal, que esbarrava naquilo. E no doutorado, eu expandi e trabalhei com as questões de continuidade e ruptura nos movimentos artísticos da modernidade. Embora eu utilize alguns exemplos até do classicismo e coisas assim, o fulcro era mais assim da arte moderna e contemporânea, pintura, né? Não chegava em objetos tridimensionais. Eu acredito que a semiótica ajuda num certo ponto, porque ela ajuda na questão da sistematização do objeto. Embora a gente utilize a semiótica, na maioria das vezes, na análise de objetos que já existem, ou seja, do objeto pronto, eu acho que contribui também na construção de um objeto, porque talvez ele não existe concretamente, a música não estava concreta, mas ela já tinha uma prévia na minha cabeça. Acho a questão de você ler várias entrelinhas já em cima do que você tinha como rascunho. Talvez exatamente. E uma coisa que eu acho legal, por exemplo, se vocês ouvirem as letras, tem aquela questão também que dá para responder juntamente com a pergunta do José, né? A letra também é suficiente. Em alguns momentos eu fiquei pensando, puxa, mas a letra tem 2 versos, meu. Puxa, quanto da saudade é válido para todos os segundos, todos os seus detalhes. Percebo o sono, insisto, no hábito que durou. Todas as mentiras, todas as vontades. Mentira, vontade, segredo, tudo isso são objetos também do universo da semiótica. Sim. E sem querer tá ali, né? O próprio nome segredo é uma coisa muito estudada na semiótica, né? A dicotomia, segredo, verdade, mentira, falsidade, então essas coisas. Mas eu acho que o que ajudou também tem um cara que é fantástico na semiótica no Brasil, que é o Luiz Tati, que ele, a partir da semiótica contemporânea francesa, de um teórico que a gente estuda, que é o Zilberberg, já falecido há pouco tempo, há 2, 3 anos, talvez, no máximo, ele reconfigurou um negócio junto com o pensamento já da semiótica dita standard, que é a semiótica da canção. Então, o Luiz Tati tem um trabalho que é fundamental no mundo inteiro, e que o Luiz Tati, ele é o músico do Grupo Rumo, né? Para quem está nos ouvindo aqui. E, paralelamente, ele tem uma trajetória acadêmica fantástica. Embora o meu objeto não seja música, eu não tenha trabalhado com a semiótica da canção, a gente tem aula com um cara como esse, que o pensamento dele ajuda muito nessa coisa. Mas a semiótica em si já ajuda. Por exemplo, nessa questão de você falar que na música já tem como linguagem há um bom tempo a questão da música tonal, que vai falando sobre a questão de você criar tensões, relaxamentos, resoluções, sabe, toda essa nomenclatura, dominante, subdominante, e aí que a gente não precisa falar sobre isso, mas eu acho que a semiótica também tem uma questão interessante, inclusive a nomenclatura da semiótica contemporânea é muito próxima da música. A gente tem um livro que é muito interessante, que chama Tensão e Significação, por exemplo, que fala sobre tensão. A gente vai falar de análises que vão sair do objeto concreto para níveis mais abstratos, que vai trabalhar justamente com o andamento. Então, o andamento de um objeto, no meu caso, do doutorado, eu falava do andamento de um objeto estético da pintura. O andamento numa pintura, sabe, as relações de contrastes, de tensões entre linha e cor. Então, tudo isso era objeto. Eu acho que na construção da música, um pouco, como eu não usava a questão da teoria musical, por exemplo, agora eu fiz um
um acorde. Peraí, eu fiz eu vou resolver num Ré menor. Então, eu vou fazer um 2/5 aqui com o meio de minuto e jogar ali para uma sétima e cair no Ré menor. Eu não tinha esse raciocínio. O meu raciocínio não foi harmônico, sabe, da harmonia. Meu raciocínio era um pouco mais da melodia mesmo, como eu falei lá no começo. Eu acho que ajuda, porque tem essa questão de resolução, de uma pergunta, de repetição. Então eu repito algumas células. A ideia, por exemplo, de colocar no só o tempo, o refrão só no fim, porque uma música a gente pensa, vem um verso, outro verso, refrão. Aí um intervalo, um solo, um ré, lá, lá, lá. E eu não fiz isso. Eu fiz um prólogo ali, depois tem um intervalinho que não é um solo propriamente, e o refrão vem no fim. O que eu fiz? Eu criei uma tensão. Cadê o refrão? Aí vem aquela melodia repetitiva. E nada. Aí no fim, sobe, vem por hora eu sei assim. E uma questão que a gente trabalha muito, que pode pensar, é a passionalização. Quando você prolonga a célula, né, por hora, e sobe, a altura está lá em cima, e tem um prolongamento, né, você cria, então, uma tensão que vai... A tensão, ela vai comprimindo, você vai ficando tenso, e de repente, no fim, chega um refrão que distensiona, abre e sobe também, né, em aspecto também musicalmente falando. Ela é um tom muito mais alto. Até para cantar foi meio... Sensacional. A Se Olharam, Saulo, ela tem aquela questão do relacionamento, um tá aqui, um tá ali, cria aquela paixão maravilhosa, mas de repente uma das partes não quer prosseguir na relação e causa essa dor. Isso funciona muito, né, na música, nessa não é verdade? Porque tá tudo indo muito bem. E o cara, tipo, dá uma de que puxa, tipo do... Quem nunca passou por um que puxa, né? Acha que vai e não era aquilo, ou se entregou e não foi correspondido. Foi muito bem sacado isso também, viu? Eu gostei muito disso. E é uma cena, eu acho que ali eu fico pensando até como no Se Olharam, né? Que é isso, Se Olharam. Podia ser um roteiro de por exemplo, um roteiro de um mini curta, de um curta-metragem assim, de 10 segundos. Se Sim. Olharam. Tá lá escrito no roteiro. Ele deste, ela daquele lado. Como num filme que eu vi, aí já tem a gente vai chamar de debreagem ali na narrativa, né? Porque eu tô falando em terceira pessoa ali, de forma mais objetiva, né? E depois eu trago para mim. Como eu nunca nem vi, né? Então, eles se apaixonaram ali de um modo que nunca antes visto, pelo menos por aquele que está observando. Então, a princípio é um observador, né? Mas depois ele se coloca dentro, né? Para aquela que se cai e tal, né? E não quer me namorar. Quando ele fala me namorar, ele já se coloca ali. Então, é ele tá... A gente pode até pensar que ali ele está lembrando de um acontecimento, de quando ele se apaixonou, que ele estava de um lado, ela dele, né? Sim. Então, quando ele lembra, ele projeta longe, se olharam, né? E quando ele lembra da dor, a dor já é muito, como a dor é muito grande, ele já se aproxima, não quer me namorar, então a dor já é mais próxima. É muito legal ficar pensando nessas coisas, né? Muito bem. E Suspeitar tem um pouco disso também, o Suspeitar, a primeira. Sim. A primeira tem uma coisa meio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, sabe? Daquele do Michel Gondry lá, sabe? Aquele filme do Michel Gondry, o roteiro eu acho que é do Kaufman também. É fantástico, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E o Suspeitar é isso. Apesar de estar sofrendo e ele ter sido um lixo para a mulher, no caso é mulher porque eu escrevi com esse gênero, mas pela companheira, ele, né, embora ele tenha sido um cara arrogante, que tenha agido assim, olha, eu sou assim, hein? Que de cara eu já lhe disse quem eu sou. Nem vem, pá, né? E mesmo assim, ela pôde ela chegou e eles tiveram um relacionamento
depois não deu muito certo e tal. Mas mesmo assim, né, eles assumem no final que tudo bem, né? É assim mesmo, funcionou, né? Muito legal. Excelente. Mas assim, Saulo, falando é até chato, porque assim, você acaba de fazer uma coisa e aí vem aquela pergunta, e aí, qual que é o próximo projeto? Você está ainda em lua de mel com esse álbum, você está lançando aí a sua pescaria, vou chamar, sua divulgação, você está tendo feedback, retorno dos seus amigos e de outros que tem conhecido através dos amigos. Eu acredito que você deve estar vivendo um momento assim muito gostoso da sua vida, porque eu não tive essa sensação ainda, mas pretendo ser um compositor. O Márcio já compõe faz tempo, já tem vários álbuns, eu não tenho nenhuma obra ainda. Então você está nessa lua de mel aí, nesse momento muito interessante seu. Você pretende trazer isso para o palco de alguma forma, que seja um trio enxuto, que seja violão e voz? Porque você tem até elementos assim né, vai assoviar na macaco pavão, não sei se isso para o palco funciona. Então você pretende, vou tocar meu álbum, vou pegar um pubzinho aí, juntar um baterista, um baixista, eu vou tocar guitarra ou não, quero ficar mais solto, só nos solos e ter um guitarrista de apoio. Você já pensou nisso? Muito legal, olha só, colhendo frutos, né? Aqui é uma alegria estar aqui com vocês, já é uma coisa maravilhosa, sabe? Poder falar do disco, poder ter ouvintes, pessoas maravilhosas aqui do lado, comentando, falando sobre várias coisas. Isso é uma alegria, sabe? Então, ter conhecido você, Marco, o Márcio já faz parte já da família, assim, é maravilhoso. Isso são só alegria e tal. E é claro que a gente fica pensando, porque a gente não para, né, de querer produzir, assim, eu penso que durante a pandemia eu também pensei um pouco sobre essa questão de me colocar também como eu trabalho muito sempre trabalhei assim com uma análise da obra, né? E enquanto artista, eu trabalhava muito como pesquisador e pensador, né? Das teorias das artes e tal. Mas eu acho que agora me colocar desse lado também é muito interessante, de poder propiciar as pessoas, né? Você fez uma leitura tão bonita da minha música no começo, que você falou. Isso é fantástico, que eu acho que a música e a arte ela pode transformar. Na pandemia a gente viu isso, né? Como foi importante as lives, os eventos, os museus online, coisa que não existia, mas não era tão divulgado assim, pessoas visitando o museu, tudo virtual, enfim, fantástico. E eu quero fazer mais, é óbvio, eu tenho o projeto de fazer um novo disco, ele não seria, a princípio, eu não tenho ainda muitas músicas, tenho umas duas, como eu falei, tem umas coisas na cabeça já tem umas ideias que eu preciso sentar, arranjar, gravar, escrever, rascunhar. Mas a princípio, o que eu penso? Eu acho que agora, se eu saísse correndo para fazer, talvez, eu fico pensando assim, não como um álbum de estreia e tal, eu acho que mudou um pouco a cara. Então, o que eu penso é assim, com calma, entender como é que vai ser agora, sair com esse disco é um desafio, como você falou, porque o desafio que tem o disco, eu precisaria assim de uma banda assim, tipo o Eric Clapton, 4 guitarristas lá no fundo, ele lá, mas sabe aquela coisa que você vê os músicos todos ali fazendo toda uma câmera. Tem 2 bandas, né? Tem uma banda que é ele e mais uma banda ali da retaguarda. Porque o disco tem muita coisa, tem sintetizador, tem congas, tem coisa que eu falei assim, Vado, a gente precisa colocar uma conga aqui, cara, tem tudo a ver. Aí tem uma coisa, sabe, tem piano, sabe, tem bateria, tem 4 guitarras, isso num palco funciona com uma super banda. E eu já não, então qual que é a minha ideia? A princípio eu já tenho um projeto que é o mesmo disco gravado de uma forma um pouco mais intimista, guitarra e voz, ao invés de violão e voz, porque eu gosto muito da guitarra, do timbre, acho fantástico. Então, seria assim, guitarra e voz,
com o mesmo repertório do Disco Segredo, com algumas a mais, que eu já tenho mais ou menos traçado, então seria talvez um disco com 10, que facilitaria meu transporte, minha ida para qualquer lugar. Existe um projeto que eu tenho pensado muito, conversado muito com o Márcio, que seria assim, eu fazendo uma base e eu e o Márcio esmirilhando na guitarra. Eu vou no contrabaixo. Fechado. Ó, alguém printa essa fala dele. Segue o jogo. Maravilha. E aí a gente e mais um batera. E aí seria isso. Então, assim, é um trio, mas eu cantando também e tocando. Na verdade, não é um trio, né? São 4. Então, uma microbanda, uma banda legal. Daí a conta de fazer pelo menos 2 camadas de guitarra, né? Um baixo ali maravilhoso e uma batera. Isso é um projeto muito legal. Pô, o Márcio, Paulinho, Márcio. Fala com o Paulinho. Batera, Paulinho Ziner. Tá bom? Sim. Paulinho. Você não conhece o Paulinho. É isso. Paulinho. Bom, aí seria muito legal. Que aí seria uma coisa assim da gente fazer com... sair por aí também, eu acho. Né? Eu tenho muita gente, público, que é de fora, assim, não é da capital. Então, agenciar essas coisas, essas idas, esses rolês, né? E editais também, eu acho que agora vai ter um retorno, tá, né? Aquela coisa a demanda represada, né? Que foi criado agora, né? Agora a gente vai abrir, digamos, a porteira, não agora tão já, a gente tem ainda esse receio da nova onda, né? Existe essa coisa do mundo tá meio maluco ainda, o país tá meio estranho, então, mas eu acho legal a gente pensar nisso. E uma outra coisa seria isso, a backing track, sabe o workshop, que você vai lá e toca guitarra com a base toda gravada ali, toca e canta. Mas eu acho que, a princípio, uma coisa que ia me deixar muito feliz é um trio, ou agora com a sua ideia fantástica aí, a gente amadurecer isso, fazer uns ensaios, incorporar outras coisas no nosso repertório, né? E fazer sair por aí. Então é isso. Minha ideia é essa. E assim, sempre reservar um período para gravar, porque gravar, para quem não teve ainda essa oportunidade de sentar no estúdio, criar camadas, fazer arranjo, pensar, poxa, eu vou colocar aqui, vou fazer isso, aquilo, vou jogar um flanger aqui, sabe? Vou fazer uma coisa meio maluca. É muito legal, o estúdio é um trabalho muito incrível também. Então eu sempre vou fazer isso paralelamente. Nossa, isso aí. Maravilha, Estamos maravilhoso. Aqui há quase 1h30. Eu estou muito feliz. Te conhecer foi um prazer. Uma das pessoas mais gente fina que eu conheci esse ano. Isso, que maravilha. Lanço, sabe, de ver as coisas que eu construí durante o ano, e realmente isso aqui é um presente para mim, né? Agradeço o Márcio aí por ter essa situação. Estamos aqui quase 1h30. Perguntas, o Márcio quer falar mais alguma coisa? Quer explicar a pintura aí, Márcio? Não, falar então rapidinho 2 coisas, tá? Primeiro, em relação, pegando só o gancho dessa questão do home studio, e não sei se vocês dois que liam, eram leitores da Guitar Player, ou lembram, ou mais alguém que por aventura estiver ouvindo, ou vai ver o vídeo, né? De uma matéria que saiu 2000 e alguma coisa, 2005, 2006, com o Joey Mograbi na capa, e era uma matéria com o Joey e comigo sobre a revolução dos home studios, né? E até tiraram uma foto assim, toda radiografada, todo o meu set de gravação que eu tinha me inspirado, assim, o primeiro home studio que eu vi na minha vida foi o do Sérgio Buss, que era o guitarrista que trabalhou com o Steve Vai, ficou amigo meu. Enfim, ele morava perto lá de onde era o IGT, na época na Indianópolis, eu conheci e ele era um puto engenheiro de som, e falei, porra, vou armar eu tinha acabado de comprar apartamento, falei, vou armar um esquema desse. Maravilhoso. E o pai só para constar na ata do condomínio, que o primeiro
grande artista assim que usou essa tecnologia de home studio, desenvolveu ela, já nos anos 60 foi o Pete Townshend, podem pesquisar isso. Tá? Ele foi o cara que a maioria dos demos do The Who, assim, eram entregues, isso aqui, ó, e dava para os caras e aí vinha toda a genialidade de cada um, mas ele já trazia, então é um cara que desenvolveu muito essa questão do multitrack, vale a pena procurar na internet um negócio chamado Scoop, do Pete Townshend, se você não ver os demos, vale muito a pena. Mas, enfim, o editor da revista, o Rui Pereira, que foi um grande padrinho meu, um cara que eu devo um braço, literalmente, falou uma coisa muito interessante naquela época, a visão do cara. Um cara que ele é um dos principais editores que eu conheci, trabalhou muito com o Masao Ono, que foi um dos pais da editora. Maravilhoso. Exato. E o Rui falou o seguinte, o home studio vai ser que nem as pessoas têm um 3 em 1. Nossa, que legal. Você tá entendeu o tamanho do impacto dessas palavras, se você vai reverberar no ambiente digital que a gente tem hoje em dia, isso que você acabou de falar, todo mundo tem que expor a sua obra, compor, pintar. E uma curiosidade, né? Estava num grupo de estudos da galera da ECA, então, um projeto bem legal de rock que eu estou envolvido, né? E soltaram lá aquele negócio do fim da guitarra elétrica, e eu soltei já em cima uma notícia que foram vendidas na pandemia 16 milhões de guitarras elétricas. Tá? Agora, o que é interessante aqui, só para citar onde é que a gente pode fazer um link disso tudo, né? Deixa eu ver se dá para ver. Falando em guitarra, um grande guitarrista aí. Assim como esse quadro aqui da frente, com as pombas. Depois eu mando um print aí, o Michael publica. É da minha avó, chamada Tsukiko Kayama. Ela era de um negócio chamado Grupo Guanabara, que foi o primeiro coletivo de pintores limpo-brasileiros que faziam parte. A Tomi, o Manabumab, enfim. E então, assim, o que eu acho importante, assim, né, para mim era a velhinha pintando com o gato no colo, né? Um filho, meu pai era médico, outra era do consulado japonês, outra historiadora, e eu fui tocar guitarra, assim, basicamente. Mas o que é interessante, assim, né? Como, assim, toda essa uma história muito legal, só para não estender muito. Uma vez a gente estava discutindo no MT a questão de timbre. Aí um colega comentou: o timbre do Jason Becker é abelhudo. O do Randy Rhoads também. Eu nunca me liguei nisso, eu queria mais a escolha de nota, o que me emocionava. Aí o cara falou, não, é que pelo histórico da tua avó, essa sinestesia com a arte, assim, independente da interface, é muito mais... E realmente eu acho que a salvação da arte, que eu acho, para não ficar aqui, a gente está caindo para o caminho, o bom e o mal da tecnocracia. O bom é isso que está acontecendo. Enquanto a gente não ajeita o estúdio, assim, no formato que a gente quer de fazer ao vivo, a gente já está sacando o pau aqui na sala da minha casa, no estúdio do Michael, no teu estúdio, e alegria. Você fez o teu álbum, o Michael, com puta trabalho na internet, fantástico. Esse é o lado bom da tecnocracia. O lado ruim é ficar todo mundo num padrãozinho de... Tudo que foge do padrão é apedrejado. Entende? E eu acho que a verdade da arte está... Eu acho que a salvação que a gente tem de ter trabalhos interessantes artísticos é justamente a gente buscar esse tipo de triangulação com artes plásticas, com cinema, com todo o histórico que eu fiz questão de puxar aqui Sim, maravilhoso, Carol. Maravilhoso. Então, o que eu teria a dizer é isso, né? Que eu acho que é fundamental, fantástico. Se a gente quer. Os próximos convidados que a gente vai estar também, a gente não vai falar ainda, mas não são pessoas do meio musical, né? E eu acho isso fundamental para a gente fazer, nesse período tão independente de esquerda, direita, centro, qualquer merda do tipo, um período tão tosco que a gente tem enfrentado nos últimos 10 anos na arte como um todo, né? Ter uma renascença é isso, ser múltiplo. Maravilha, eu acho isso mesmo. Você pensa na renascença nesse sentido mesmo, exato, da poli, né? De várias funções, né? Não, maravilhoso. A sua reflexão tem tudo a ver até com a questão que eu falava da ruptura e da continuação dentro do paradigma da obra de arte, da pintura, né? No momento em que se você tem muita... Não, você falou, é isso mesmo, Márcio. Eu nem vou falar nada, porque sua fala foi a fechar com chave de ouro, meu. Imagina. Maravilhoso, esse quadro fantástico. Eu sempre gostei muito disso, de pintura nesse sentido mesmo,
Ah, tá lindo mesmo. Lindo, Hoje lindo. foi um dia muito especial. Temos bastante gente aqui, né? O José desde o começo, a Carol, a Obrigado, Dai, gente. o Medusa entrou aqui Amor, agora. Medusa teve semana passada com a gente Medusa, aqui. grande guitarrista. Michael Duran, Kelly Roche e todos que passaram por aqui, Wagner Lanzillo. Medusa me fez lembrar, é sempre a mesma história. Enquanto o Márcio não me der uma palheta, eu não vou cansar de falar isso. Eu tenho as palhetas do Medusa e não tenho do Márcio, acredita? Ah, manda, Márcio Kayama? manda entregar um. Não, logo a gente... Márcio, ele vai ficar tão pé da vida comigo que ele vai me mandar entregar uma caixa aqui em casa. Falou assim, ó, não fala mais isso. Vai comprar no Mercado Livre, mandar uma caixa. Ele vai me mandar uma caixa aqui. Nossa, obrigado a todos aí. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado vocês todos aí pela paciência. São quase 2 horas de live. Sim, claro. Chegamos antes no esquenta aqui. E eu só tenho a agradecer quem ficou com a gente de ponta a ponta. Para não dizer que hoje foi até um recorde nosso, hein, Márcio? O pessoal gostou bastante do papo aqui. E o chat pegou fogo, assuntos variados. E teremos outros convidados aqui fora do meio musical, mas a gente não aguenta, né, Márcio? A gente acaba entrando. A gente vai musicalizar todo mundo. Vai todo mundo virar Maravilha. É isso que vai acontecer. Vamos nessa então, pessoal? Vamos nessa. Obrigado pelo espaço, Michael. Vocês são fantásticos. Márcio, obrigado. Meu, muito feliz com a participação aqui desse projeto lindo de vocês. Lindo mesmo. Muito obrigado, viu? Mais palavras finais, hein, Márcio? Quer fazer a última? Cara, aguardem aí que vai ter muita novidade boa pingando aí para janeiro. Com certeza, é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal, pela audiência de todos aí. Agradeço ao Márcio mais uma vez, o Saulo. Beijão, beijo, amor. Obrigado, viu, amor? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Fui. Amém. Valeu. Se cuidem.